Oi, voltei! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre economia, mais um vídeo da nossa saga de como estudar. Já tem vídeo aqui de como estudar para teoria e introdução às relações internacionais. Chegou o dia da famosa economia que tantos falam, muitos temem, outros nem tanto. Mas eu vou dar algumas dicas de coisas que eu usava na hora de estudar para essas matérias dentro do curso de relações internacionais. Tem algumas dicas que vocês enviaram lá no Instagram ontem também, então eu compilei tudo aqui, juntei tudo para compartilhar com vocês. Dicas adicionais no box de informações, tem links, tem manual, tem dicionários, tem um monte de coisa aqui embaixo, então depois no final do vídeo vale a pena conferir para vocês entenderem um pouco como usar cada ferramenta. Espero que vocês gostem e vamos lá começar. Começar com um clichê que é pura verdade, mas às vezes a gente acaba fugindo disso, que é não deixar a matéria acumular, e eu acho que mais do que isso é seguir um cronograma de estudo diário ou semanal, de 3 em 3 dias, enfim, o cronograma você que pode adaptar de acordo com as suas necessidades, mas eu acho importante ter esse contato no mínimo semanal com a matéria, não só na sala de aula, mas estudar em casa, porque é uma matéria que muitas vezes a gente tem dificuldade, não de todo mundo, tem gente que adora economia, mas os semestres que eu tive matérias relacionadas a esse tema foram os mais difíceis para mim, e conversando com outros internacionalistas e outras pessoas, isso acaba sendo comum em alguns aspectos. Então, mais um motivo pelo qual eu escolhi trazer esse vídeo para cá hoje. Ter esse contato diário é importante para que você não deixe dúvidas acumularem, porque é um conteúdo cumulativo. Então, se você deixou passar algo X ali, quando for lá na frente, você não vai entender o que está acontecendo porque você deixou uma besteira que você pode achar que é super simples, mas que vai enfatizar ou que vai ter uma importância no conteúdo lá na frente. Então, é ter esse contato diário para fazer com que fique fresco na sua mente, para que a sua mente não esqueça, entenda a importância de gravar e entender essa matéria, e mais do que isso, tirar dúvidas e fazer com que o processo seja um pouco mais fluido mesmo. Acho que é importante a gente cuidar dessas matérias que a gente tem um pouco mais de dificuldade. Não só a economia, mas acho que isso se aplica a várias outras. Teoria também é uma matéria que tem muito conteúdo, então acaba tendo um pouco dessas questões, desses obstáculos, que é importante a gente estar atento a. E mais do que isso, é olhar com mais carinho, com mais afeto para essas questões mesmo. Eu sei que às vezes outros assuntos que a gente gosta mais chamam a gente pra gente estudar, mas esses que a gente sente um pouco de carência ou que tem um pouco de dificuldade de compreender, é importante que a gente gaste um pouco mais de tempo neles para fazer com que eles não sejam dificuldades tão grandes assim e que esses obstáculos diminuam com o tempo. Acho importante a gente ter esse cuidado. A segunda dica é usar todos os materiais que tem à sua disposição. A gente tem muita coisa na internet afora para poder aprender sobre coisas novas de maneiras diferentes. Mas antes de dar essas dicas mais específicas, eu acho importante falar sobre bibliografia básica, ensino, plano de ensino, a ementa da aula, os temas que estão sendo tratados, o professor, as bibliografias e materiais que o professor compartilha em sala de aula. Eu acho importante dar uma estrelinha a mais nessa questão, porque muitas vezes os materiais que são utilizados dentro de sala de aula, que o professor oferece, a bibliografia que ele recomenda, é a que vai ser tratada na prova. Claro que prova não é tudo, é importante que a gente entenda o conteúdo, mas é fundamental que você tenha isso como uma base mesmo, de entender que é importante você lidar com aqueles materiais porque eles vão te ajudar na própria graduação, na prova, trabalhos, enfim, dentro de sala de aula. Eu acho importante usar outras ferramentas como um apoio para que te ajude e que facilite na compreensão e no entendimento de matérias que você tenha um pouco mais de dificuldade. Então, o esquema é o seguinte: você usar as matérias de sala de aula, conteúdo, planilhas, documentos que o professor oferecer em sala de aula como uma base mesmo, e não deixar essas coisas passarem porque elas são muito importantes, e usar as outras ferramentas como um apoio que vão te auxiliar nessa trajetória para entender os documentos de sala de aula. Eu acho que deu para ficar claro. A primeira dica auxiliar que pode te ajudar é usar dicionários de economia. Também tem dicionário de relações internacionais, tem o manual de apoio de relações internacionais que eu elaborei para vocês, vou deixar todos esses links aqui embaixo. Acho que esses materiais são importantes porque muitas vezes a gente tem dificuldade de compreender a linguagem que está sendo tratada no documento, em um livro de economia. Se a gente não tem muito contato com o tema, fica um pouco difícil, aparecem uns nomes que a gente nunca viu na vida, e esses dicionários são interessantes por isso, por trazerem explicações rápidas e simples
sobre vários termos e nomenclaturas usadas nos livros de economia e também de relações internacionais que podem te ajudar a entender o contexto geral. Às vezes a nossa dificuldade não é nem de entender a matéria em si, mas de entender aquele texto, a linguagem, como ele está apresentando o conteúdo, e muitas vezes essas palavras-chave que a gente não vê com tanta frequência podem dificultar esse entendimento. Então usar esses dicionários é uma ótima ferramenta. Próxima dica é o site Khan Academy. Tem ele em inglês e tem ele em português, então é importante dar uma olhadinha nas duas versões para ver se tem alguma coisa que você tem interesse que tem um e não tem outro. Que é um site que oferece cursos e aulas gratuitas, não só voltadas para a economia, tem outros temas, mas a gente vai focar nisso aqui. No site em português eu vi que tem cursos e aulas sobre macroeconomia, microeconomia e mercado financeiro e de capitais. Algumas matérias, alguns temas que acabam envolvendo algumas dessas matérias no curso de Relações Internacionais, então pode ser que te ajude. Lembra que eu comentei sobre literatura básica? Um dos autores que você vai ouvir com certeza é sobre o Mankiw. Ele tem vários livros e que eu vi diversos deles durante a graduação, em várias matérias eu ouvi o nome dele, chega a ficar enraizado lá no fundo da memória, chega a dar aquele arrepio, só de falar Mankiw. Mas é importante a gente ter em mente que esse é um autor fundamental, que a gente vai ter em contato com os livros dele em algum momento, mas que além disso é importante a gente estar atento a quando eles são aplicados. A depender da matéria, por exemplo, eu utilizei muito Mankiw em macro e microeconomia, mas em economia política internacional eu já não usei tanto. Então é importante você estar atento ao autor, à bibliografia básica de economia no geral, mas como eu falei, também estar atento ao professor e às bibliografias que ele está recomendando para a matéria que você está fazendo, porque a depender do assunto que você está tratando, pode ser que o Mankiw não seja tão apropriado para estudar aquele tópico em específico. Então, mais uma vez, reforçando, preste atenção à bibliografia recomendada pelo professor e os conteúdos e matérias que ele tem usado em sala de aula, porque isso vai servir como um guia e vai te ajudar a buscar por outras ferramentas que te auxiliem nessa compreensão e entendimento dessa nova matéria. Mas é importante que você esteja conectado com as suas bases, e lembra disso. Próxima dica é exercício, 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 exercício. Em macroeconomia eu fazia tanto exercício, era tanta lista que o professor passava, que a mão faltava cair, mas no final é bom porque a gente conseguia compreender e entender direitinho, e essa prática ajuda a colocar a teoria um pouco de lado e enxergar como as coisas acontecem na realidade. Pode ser que o seu professor não passe muitos exercícios, pode ser que a matéria que você está fazendo não tenha tantos cálculos. Economia política internacional, por exemplo, não tinha muitos cálculos, mas tinha muito gráfico. Então, essa questão de analisar e tudo mais. Mas quanto mais exercícios e quanto mais exemplos você busca para poder enxergar a teoria de uma maneira mais palpável, super bem-vindo. Próxima dica é prestar muita atenção na aula, anotar, e eu acho que está conectado com a primeira dica que a gente falou, que é sobre ter esse controle de estudar de 3 em 3 dias, dia a dia, semanalmente, de acordo com o seu cronograma. E mais do que isso, preparar resumos, fichamentos, mapa mental, a forma como você preferir estudar. Eu sempre gostei de resumos e sempre funcionou para mim. Para que você crie um material de revisão que seja importante, por exemplo, não só perto da época da prova, mas na semana seguinte que você for ver outro assunto diferente do que você estudou na semana anterior, que você possa dar uma revisada ali por cima nas coisas que você já viu e deixar esse conteúdo fresco na sua mente. Então, produzir resumos, fichamentos, mapas mentais ou qualquer outra ferramenta que vai te ajudar a ter essa ferramenta de revisão mesmo, para você ter um contato rápido e lembrar de pontos importantes do que você já estudou, é extremamente importante, não só para a prova, mas para poder continuar e fazer um estudo contínuo e fazer com que os conteúdos fiquem cada vez mais interligados. Além disso, é importante estar de olho em monitorias. Algumas universidades, algumas matérias têm monitores que ajudam, não só em momentos de prova, mas a entender a matéria, se estão com dificuldade. Então, busca isso na sua universidade, caso você tenha essa possibilidade, exista monitoria, corra atrás, porque é importante. Quanto mais ajuda a gente puder ter, melhor. Sei que é um processo e qualquer matéria, sempre que a gente está adquirindo um conhecimento novo, lidando com uma coisa que a gente não teve contato anteriormente, isso pode assustar de primeira. Cálculo em relações internacionais não é a coisa mais mirabolante do universo,
É claro que para quem não tem muita proximidade com o assunto, eu nunca fui muito fã dessa área, então eu tive um pouco de dificuldade, mas não é nada impossível. Tem um outro vídeo aqui no canal falando especificamente sobre essas matérias de economia, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. Eu acho que quando a gente faz as coisas direitinho, vai fazendo passo a passo, buscando não deixar dúvidas acumular, buscando outras metodologias e outras ferramentas para poder incrementar no conhecimento, fazer com que ele fique mais palpável e mais visível aos nossos olhos. Eu acho que as coisas tendem a melhorar. Então é isso, espero que as dicas tenham ajudado. Obrigada a todo mundo que participou lá no Instagram, vocês arrasaram e ajudaram a construir o vídeo de hoje. Se inscreve no canal para os próximos vídeos e segue nas redes sociais, que eu sempre posto novidades pela primeira. Um grande beijo e até semana que vem. Tchau!